Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou Andreoli Costa do Colecionador de Sacis e hoje é dia de caos e cozinha. E dizem que anda meio esquecido, mas o dia da festa de Santo Reis não passa batido aqui no canal. E é por isso que hoje nós vamos aprender a fazer uma deliciosa receita de bolo de reis e também contar a história da folia de reis pela perspectiva do folclore. Como assim? Chega mais, vem com a gente que você vai entender tudo sobre essa festa maravilhosa e sobre essa coroa de frutas que a gente vai preparar hoje. O Dia de Reis é uma data celebrada em 6 de janeiro, que é conhecido como o momento em que você tira a decoração de Natal. A maioria das pessoas, né? Porque eu sei que tem gente aí que deixa aquelas luzinhas penduradas no canto da sala o ano inteiro. Quem são então esses 3 reis magos que batizam o Dia de Reis? Provavelmente você já ouviu o nome deles, nem que seja ali em anime: Gaspar, Melchior e Baltazar. Bom, segundo a Bíblia, quando Jesus nasce, Herodes estava no poder naquela época, o rei Herodes, e ele manda, como eu já disse, matar todas as crianças que tinham nascido naquela mesma data em que a profecia dizia que ia nascer o rei dos reis. Esse é o momento do ciclo da fuga para o Egito que a gente comentou aqui no vídeo sobre o Tatu Mulita. No caso dos reis magos, eles também estavam já perseguindo uma profecia. Também diziam que eles eram astrólogos, né? Por isso que eles seguiam astrônomos. Né? Então os 3 reis magos não estavam discutindo ali qual era o signo de Jesus e nem qual ia ser o seu horóscopo. Eles eram astrônomos, por isso que eles tinham conhecimento das navegações estelares. E quando eles chegam ali na região, eles encontram Herodes e são então convidados por ele, né, a também perseguirem o menino Jesus. Só que eles querem encontrá-lo para presentear e eles sentem logo a maledicência de Herodes. Então dizem as histórias populares que junto com os 3 reis magos, Herodes envia ali 2 dos seus soldados que iam acompanhá-los e também servia ali de X9, né? Se eles encontrassem o menino Jesus, eles iam depois voltar e contar para as tropas onde é que ele estava. Os 3 reis magos seguem a estrela de Belém, que vai guiar o trajeto até onde nasceu o menino na manjedoura, né? Aquela história clássica que a gente conhece. Então, feito todo o percurso, quando eles chegam ali e se deparam com a criança e oferecem aqueles presentes, né, ouro, incenso, mirra, no folclore conta-se que os soldados ficaram tão emocionados com aquele encontro que eles desertaram do exército imediatamente. E ali eles se tornaram o que hoje a gente conhece nas folias de reis como os bastiões ou palhaços da folia de reis, que são aqueles que vão dançar, cantar e pular para distrair os outros soldados de Herodes do caminho da criança. E também, segundo a tradição popular, eles eram músicos e gostavam muito de brincar e cantar. E quando eles têm então esse contato com o menino Jesus, na hora de voltar, eles não voltam pelo mesmo caminho, porque sabiam que ia atrair os soldados de Herodes, e eles fazem então um caminho distinto, passando de casa em casa, tocando e cantando e anunciando a boa nova de que Jesus nasceu. Né? E assim teria surgido, segundo a tradição, a primeira folia de reis, ou terno de reis, terno de 3 mesmo, já que eram 3 reis magos, né? Fazendo a sua folia, pedindo a esmolação, e assim levando alegria para todas as casas. Historicamente, as folias têm o seu lastro ainda no século IV, quando, a partir de um edito do imperador Constantino, o cristianismo parou de ser uma religião perseguida pelo Império Romano. E quando parou, os fiéis puderam então manifestar a sua cultura, sua religião nas ruas. E assim vão surgindo uma série de manifestações que a gente ainda carrega de uma maneira ou de outra até hoje, como por exemplo os presépios vivos, né? Os presépes ou as lapinhas. No caso do nosso querido terno de reis, os primeiros registros estão ali junto com Manuel de Nóbrega e Padre José de Anchieta, que usavam a folia para catequizar. O ciclo de Natal era composto, então, numa das primeiras peças de José de Anchieta, por 3 datas muito interessantes. Uma era o Natal, no dia 25, outra
era o dia da circuncisão de Jesus, que teria acontecido então 8 dias após o seu nascimento, casando ali com o dia 1º de janeiro, que é o ano bom, e depois com o dia de Reis no dia 6 de janeiro. Então, essa data, né, esse ciclo todo, ele era composto em uma peça de 3 horas que eles usavam, uma estratégia jesuítica muito conhecida de usar de arte, teatro, escultura, canto para catequizar. Né? Então, era uma estratégia colonial da época. Uma outra estratégia colonial que muita gente diz é a própria transformação artística da representação desses reis magos, porque talvez vocês já tenham visto, mas Gaspar, Melchior e Baltazar muitas vezes são representados cada um como uma etnia diferente. Eles eram os reis do Oriente, né? Mas antes do século XIV, eles eram todos da Pérsia. A partir do século XV, aí a gente já tem a ideia de que esses reis eram cada um de uma região do Oriente, sendo Baltazar da África. Então ele era o rei mago negro. Existem pessoas que dizem que essa interpretação artística ela vai mudando para tentar catequizar mais facilmente pessoas negras. Olha só. Ao longo do mundo inteiro você encontra bolos diferentes para celebrar o Dia de Reis. E esses bolos todos, eles são normalmente em forma de coroa. Então para isso você vai precisar de uma forma redonda, aquelas de pudim. E ele é ideal para você escoar tudo aquilo de fruta cristalizada e uva passa que sobrou do Natal. Essa receita que eu deixo aqui para vocês, ela tem inspiração portuguesa, mas lá eles fazem uma coisa que a gente não vai fazer aqui, que é deixar uma fava, como se fosse um feijãozão, assim, dentro do bolo, que se você encontra essa fatia, você é responsável por fazer o bolo do ano seguinte. O que deve ser um inferno, porque é um bolo que mexe com clara de neve, e eu tive que lavar essa batedeira aí o dia inteiro, porque ela estava há meses escondida ali nas panelas. Então, se você não quer passar esse trampo para ninguém, não coloca. Vamos fazer sim, vamos botar assim. Vamos botar assim. Sabe o que eles fazem no bolo de Mardi Gras, que eu ia falar antes? Eles colocam um bonequinho, tipo um bebezinho, dentro do bolo. Eu não sei se pode qualquer tipo de plástico. Imagina você coloca ali aqueles bonecos de 99, ele derrete. Não é muito legal, não. Não recomendo. Quer fazer uma brincadeira? Bota uma coisa comestível. Uma castanha de caju, uma castanha do Pará. Pode ser, pode ser. Vamos fazer essa receita agora? Já tô com o meu avental aqui da Associação de Artesãs de São Leopoldo pra gente meter a mão na farinha e na massa e vamos embora. Então, para começar essa receita, um dia antes você já começa. Pega tudo aquilo que você quiser usar no seu bolo de recheio. Frutas cristalizadas, uva passa branca e preta, damasco, ameixa, enfim, aquilo que você tiver aí na sua casa, pelo menos 300 gramas e junta isso aí num pote. E essas frutas você vai colocar de molho em rum ou em conhaque. Aqui a gente está usando o rum, que é como eu já tinha conhecido essa receita antes. Quanto de rum? Mais ou menos o que o seu coração mandar. Pensa que tem que ser uns 200 ml, 150 ml, o suficiente para cobrir. E aí, depois que você tiver regado o suficiente, você pega o seu papel filme e luta com ele, né? Porque ninguém consegue usar essa porcaria de primeira. E assim que você conseguir vencer esse primeiro desafio, você já fecha o seu bowl e leva para a geladeira. No dia seguinte, você continua. Outro dia e estamos aí enfrentando de novo o bolo de reis. Agora é a hora de você pegar 4 ovos e separar as claras das gemas. As claras você vai bater depois em neve e as gemas você vai bater com açúcar na mão. Eu aqui no começo eu tentei fazer aquela separação bonitinha, né, da gema usando as cascas, mas acabou derramando tudo no meio e eu tive que depois usar esses ovos aí para fazer farofa, né? Então comecei tudo de novo fazendo na mão mesmo, que tem mais precisão. Deixou a gema separadinha, vamos para a parte mais chata dessa receita, meu Deus, como eu odeio bater clara em neve. Você coloca suas claras ali na sua batedeira, porque na mão ninguém merece. Começa batendo, depois que ela ganha algum corpo, você joga o açúcar. Aqui no caso você vai colocar meia xícara de açúcar, um pouquinho mais,
No total, são 2 xícaras de açúcar. Uma parte vai aqui e a outra parte vai nas gemas. E aí, quando você achar que dá, você para e vai consultando as pessoas na sua casa. Porque ninguém sabe exatamente qual que é o ponto da clara em neve. Então, na base do palpite, a gente acerta. Mais um pouquinho. Não, é biquinho pra frente, assim. Tipo uma tetinha. Se você tá com medo, para antes, porque senão vira manteiga, desanda, acontece alguma coisa dessas. Terminou, reserva. Agora você vai pegar a sua manteiga, 200 gramas de manteiga, e misturar com aquelas 4 gemas que sobraram ali do primeiro preparado. Coloca o resto do açúcar até dar uma clareadinha boa. Bate bastante para não ficar com o gosto do pitiu, né? Ninguém merece sabor de ovo em receita que vai muito ovo. Temos as gemas, temos as claras, agora vamos voltar para as nossas frutas. Então primeiro você passa tudo numa peneira e separa o rum do resto dos ingredientes. Com isso pronto, aí vai o pulo do gato. Você precisa passar as frutas cristalizadas em farinha, porque senão vai tudo descer para o fundo do seu bolo, né? Então, se elas estiverem ali com uma camadinha, elas vão poder se acomodar em vários lugares diferentes ali do seu bolo. Pode caprichar, a gente até usou pouco, viu? Acho que tinha que ser mais para dar certo. E aí é só misturar, né? Você pega a manteiga com açúcar e as gemas, acrescenta o leite, 1 xícara também, e aí entram 2,5 xícaras de farinha. Capricha no braço, deixa tudo bem uniforme. A gente até bateu na batedeira ali para tirar um pouquinho dos gruminhos, porque a vida é muito curta para você peneirar farinha. Aí vem o rum e o cheirinho já começa a entrar na sua casa. É uma delícia. Tem gente que coloca baunilha, essência de panetone. Você é livre aí para construir o sabor do jeito que você quiser. Eu deixei só com rum e raspas de limão e laranja, que eu coloquei direto na clara em neve. Vamos agora dar a forma final para nossa massa. Primeiro com nozes picadas. E aqui a Jéssica colocou bastante porque ela gosta. E já que a gente não tem nenhuma bonequinha e nenhuma fava, tentamos aí fazer uma graça com um amendoim. Será que deu certo? Não sei. Até agora ou não encontramos ou passamos no papo e nem sentimos. Depois vem as frutas cristalizadas e aí mexe envolvendo bem para que essas frutas se espalhem bastante pela massa e o fermento. Uma colherzinha de mãe generosa para o bolo ficar grande e fofinho. E por fim, aquela hora que você tem medo de dar tudo errado na receita, que é colocando as claras em neve. Então vai incorporando aos poucos, de cima para baixo, e você já viu isso no YouTube, né? A gente nunca sabe se está dando certo, a gente só sabe depois que o bolo está pronto, então vai na fé. Quando a gente terminou de mexer essa tonelada de massa, a gente percebeu que a nossa forma não ia dar conta, né? Ou a gente ia ter que fazer 2 bateladas, ou então a gente ia ter que untar tudo de novo a nossa forma maior. Então, para não dar erro, fomos lá e trocamos de forma. Já fico alerta, se prepara porque isso aqui dá um bolo de 1,5 kg mais ou menos, viu? Agora despeja com carinho a sua massa e vai preenchendo ali todos os buracos. Não dá aquela batidinha clássica porque você está desairando a sua massa, né? Então deixa ela bem fofinha, do jeito que você conseguir. Pré-aquece o seu forno, bota para assar em 200 graus por mais ou menos 1 hora. Ou até a sua casa inteira ficar cheirando bolo e bolo de rum, que é uma beleza. E como já eram 10 horas da noite, a gente deixou o bolo esfriar e foi cuidar de outras coisas. No dia seguinte, nós começamos o preparado final. Muito bem, agora o dia seguinte que essa receita aqui demorou pra caramba para ficar pronto. Agora vamos desenformar para ver se deu certo aqui o nosso bolão, né? Olha só que beleza. Então, você pega a sua boleira, o seu pratão e Ai, ai, ai. Não, não brinca. Não soltou nada, não. Puta merda, você ataca por todas as direções. Grudou embaixo, é isso. Ah, mas eu untei bem. Corta.
dá seus pulos para desenformar porque o bolo é bem fofinho e às vezes ele gruda mesmo. A Jéssica gosta de usar bastante margarina e farinha. A gente só tem margarina em casa para untar bolo. Eu achei ela nojenta da última vez e joguei fora. E tomei uma bronca, porque untar com óleo não deu certo, acabou grudando um pouco. Mas aí depois você come as raspinhas que fica gostoso do mesmo jeito. Bolo desenformado, já esperando ali na boleira, vamos para a cobertura. E a cobertura, ela é muito especial. O objetivo é que ela fique bem branquinha, grossa e suave. E a gente não conseguiu fazer ela ficar suave, ela ficou muito azeda. Por quê? Ela é feita basicamente com 200 gramas de açúcar de confeiteiro e limão. Na receita original eram 4 colheres de suco de limão, mas não estava dando ponto, então eu usei praticamente 2 limões inteiros. E ficou um pouquinho forte. E depois eu vi que dava para pingar leite, né? E pingando leite você consegue ir dando ponto sem pesar a mão no limão. Então, segura a onda, né? Senão você vai acabar desse jeito. E não tá ruim não, viu? Só tá bem forte. Agora é hora da confeitaria. A gente monta a coroa do nosso bolo de reis, usando primeiro a base de açúcar e depois montando ela da forma que você quiser. Aqui a gente está usando primeiro nozes, depois frutas cristalizadas, aí uvas passas pretas e brancas. Eu usei mais a branca porque a preta chamava muita atenção na nossa coroa. E por fim, damascos e mirtilos. Mirtilo foi para dar um charme, eu queria usar a cereja, mas não achei no mercado. E olha que coisa linda! Digno dos 3 Reis Magos. E agora, vamos experimentar? Eita, mas ficou muito gostoso isso, hein? Caramba! Meu Deus do céu! Então agora é aquela melhor hora de todas, a hora de provar o nosso bolo que demorou uma vida inteira para ficar pronto. E olha só, que lindo! A gente passou a farinha, hein? Mas as frutas ainda ficaram lá embaixo. Então talvez passe mais farinha você. E agora vamos provar sem eu derrubar nada na minha barba dessa vez. Quem gosta aí de panetone, né, vai identificar na laranja e no rum um cheiro muito parecido. E nas frutas cristalizadas umedecidas ali, né, uma explosão de sabor. Sensacional. Vai provar, amorzinho? Muito bom. Muito bom. Nossa. E as nozes? Eu adoro nozes, dá pra sentir muito bem. Eu botei bastante na massa, aqui na decoração também. E tá uma delícia. Mas eu acho que criança não ia gostar muito, não. Eu não ia gostar disso aqui, criança. Festa de Reis é pra dar medo na criança, com o palhaço, e fazer comida pra adulto. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa um like. Divulga no grupo da família, divulga pros seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Tchau! Tchau! Dá um sacinho ali, dá um sacinho ali. Tchau, tchau! Agora vamos demorar isso aqui. Não, Saci, não! Ficou bom? Ficou ótimo, meu bem.